Então, vamos subir o ex-ministro da Saúde, médico sanitarista, professor universitário, Arthur Chioro. Bem-vindo aqui ao nosso programa Fórum 11h30 de hoje, tudo bem? Salve, Idris, salve, Renato, tudo bem? E aí, Arthur, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Esqueci de te mandar o link. Estava aqui num debate com o chat. Eu queria até te ouvir sobre isso, abrir a conversa já te ouvindo sobre isso. Eu estou com uma posição aqui contrária à ida à manifestação do dia 29. Acho muito arriscado nesse momento fazer manifestação, Chioro, porque está subindo, voltou a aumentar o índice de infectados, tenho falado em terceira onda, novas cepas, mas você que é da área, queria te ouvir, queria saber o que você acha disso. Eu tenho sido bastante provocado para emitir uma opinião acerca desse tema, sabe, Renato? Dirigentes sindicais, dirigentes políticos têm me pedido minha opinião e eu tenho cravado uma posição muito, muito clara sobre isso. Eu compreendo a necessidade de ocupar as ruas, eu compreendo, vamos dizer assim, essa energia represada dos movimentos sociais, né? Compreendo que a gente tem deixado de disputar na rua uma narrativa que não pode ser feita só pelas redes sociais, mas não há o que me faça mudar de opinião em relação à análise da segurança, da proteção da vida de cada um de nós, das nossas famílias. Nós não podemos incorrer na mesma irresponsabilidade que o campo bolsonarista. Eu defendo que a gente tenha a paciência histórica de protelar mais algumas semanas, mais alguns meses, né? E quando for para a rua, for com tudo, com toda a energia, com toda a garra, mas sem sermos corresponsáveis por essa tragédia que aumenta sem parar o número de mortos, sabe? Veja, nós estamos Estamos com a mesma posição, Chioro. Mesma. 1,12 a taxa de transmissão, está acima de 1. Então, assim, nós não estamos numa situação que está borderline, que está um pouquinho abaixo da taxa de transmissão. Então, temos elementos claros para entender que a curva de transmissão continua crescendo, que o número de óbitos vai continuar aumentando. Nós vamos bater setembro com 700, 750 mil óbitos. Quando eu disse, acho que cheguei a falar para vocês aqui, nós vamos chegar a julho com 500 mil óbitos, todo mundo dizia para mim, puta, você está doido, né? Eu sempre me lembro do Humberto Costa, né? O senador Humberto Costa, dizer para mim assim, eu odeio escutar o Chioro, porque ele vem com esses números, e o pior é que tudo vai se realizando. É porque tem a capacidade, quem está estudando epidemiologicamente, de entender como é que está a dinâmica da doença. Então, assim, nós temos nada de isolamento, nós temos um grau de vacinação, uma cobertura vacinal irrisória, nós temos circulação de novas variantes, agora a P4, no interior de São Paulo, né? Um potencial de agressão, de infecção dos mais jovens, que nós não tínhamos em 2020, e temos um quadro, Renato, que eu acho que é muito importante de compreender. O ano passado, nós fomos tendo ondas assíncronas da epidemia. Esse ano, nós temos uma generalização em todo o território nacional. Então, desculpe, companheiros e companheiras, eu respeito demais, sei do compromisso histórico de cada um, mas eu acho que a gente não pode ter a mesma atitude que a gente tem exaustivamente condenado no governo Bolsonaro. Pois é, você... Vamos apanhar juntos, Chioro. Vamos, sem problema. Eu acho que tem que ter... Assim, por isso que eu comecei dizendo que eu compreendo a legitimidade, entendeu? Vamos assim, da enunciação que fazem os companheiros que defendem tomar as ruas. Mas eu acho que eles devem também analisar o que isso pode significar, inclusive do ponto de vista da desqualificação do próprio discurso do campo bolsonarista. Olha só. Vamos falar um pouquinho de CPI do Covid, sair desse tema aqui, porque eu não quero também ficar parecendo que a gente está fazendo uma pregação, já está marcado, vai ter gente que vai. Para mim, é triste isso, mas ok, segue a vida. Chioro, você tem visto as sessões da CPI, que começar por ontem, que está mais fresquinho, né?
O que você achou da capitã Cloroquina, a mulher do tênis na frente? Tênis? Era tênis? Tênis na frente da Fiocruz. Da Fiocruz? A gente dá risada, mas é trágico, né? Porque eu acho que, assim, aquele áudio, né, que a gente já tinha, e optou, inclusive, em não usar, o senador Randolfo acabou utilizando, mas ele mostra muito, vamos dizer assim, um enquadramento dessas lideranças bolsonaristas, né? Eu conheço a capitã desde a época em que o Mais Médicos foi lançado. Ela se projetou para o cenário político como uma liderança sindical a partir exatamente da oposição ao Mais Médicos. Vocês vão lembrar daquela foto dos médicos vaiando os médicos cubanos em fila indiana, uma cena de constrangimento grotesco. Ela surge daquele movimento violento. Ela é uma farsa de cabo a rabo, né? O currículo dela é uma farsa, ela não é intensivista e se apresenta como, ela fraudou concurso, tem aí documentado coisas dessa natureza, né? E ela fez de tudo. Vejam, ela é a única secretária que está desde o começo do Bolsonaro. Ela foi quadro dirigente do Mandetta, do Taixe, do Pazuello e está agora, né, com o Queiroga. Passou por 4 ministros. Certo? Ela é a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação e Saúde. E a única coisa que ela não cuidou foi do trabalho e da educação e saúde. Ela desmobilizou a Mesa Nacional de Negociação, a Mesa Permanente de Negociação do SUS, com os sindicatos, com os representantes das categorias. Ela não fez nenhum esforço para desenvolver, né, mobilizando as universidades públicas, mobilizando os institutos de pesquisa, a Universidade Aberta do SUS, um esforço para proteger, qualificar, capacitar a gente para fazer o enfrentamento da Covid, nas mais diferentes linhas de frente, na atenção básica, na vigilância, na rede laboratorial, nas UTIs, e ela não soube responder ao senador Humberto Costa uma coisa que era da atribuição dela. O senador Humberto Costa simplesmente perguntou para ela ontem, Rovai, quantos trabalhadores da saúde tinham morrido, quantos médicos tinham morrido por Covid, quantos enfermeiros tinham morrido, quantos técnicos de enfermagem, qual era a comparação com os indicadores internacionais. E ela, há uns 300. Quer dizer, uma irresponsabilidade. Por quê? Porque ela é uma ativista da causa bolsonarista, do negacionismo, né? Só que como ela é uma figura articulada, né, uma eloquente, vamos dizer assim, propagadora dessas ideias, ela levou a conversa para o campo que é mais confortável, né, dessa pseudociência que toma conta do campo bolsonarista. Então, começa a articular um conjunto de terminologias médicas, estudos de não sei o que tal. Então, para quem não é do ramo, passa a ideia de que ela é uma pessoa com um nível de qualificação tal, né? Mas é um discurso absolutamente desqualificado. Tirando, portanto, esse lado, vamos ao que interessa. Ela trouxe elementos substantivos para os senadores. Eu conversei com alguns dos senadores ontem, ao final da reunião da CPI, né? E vejo, porque uma coisa é a opinião pública, que queria ver os senadores da oposição tirando sangue, né? Aquela coisa assim, escalpelar em praça pública, em pleno plenário, mas a CPI é um quebra-cabeça, né, que vai sendo montado em ato e que vai sendo também forjado a partir da documentação que vai chegando. Os primeiros documentos só agora chegaram, são muito recentes. E o que vai se constatando, e vários deles me colocaram exatamente isso, é que ela trouxe trouxe elementos muito substantivos para fechar a tese. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ela confirmou claramente que o general Pazuello já tinha informação suficiente sobre a crise de oxigênio medicinal em Manaus no dia 8 de janeiro. E ele disse explicitamente na CPI, por diversas vezes, que só no dia 11 ele foi informado. E ela foi a pessoa designada por ele para responder. Ela confirmou, né, ou desarmou todo o discurso que o Pazuello tinha feito em relação ao Tratkov.
ela trouxe mais uma vez a informação, com a sua omissão e com o seu desejo de proteger o Bolsonaro, de que não partiu do Ministério da Saúde os documentos necessários para fazer a aquisição daquelas toneladas de cloroquina, com desperdício do rede pública e tal. Então, assim, vai confirmando a existência de uma gestão paralela, de um ministério paralelo, né, um ministério oculto, que faz a gestão negacionista da crise. Né? Então, acho que, assim, para além da eloquência, como eu disse, porque interessava, eu acabei de receber de um alto dirigente partidário agora um zap, momentos antes de entrar aqui na nossa conversa, né, que alguém encaminha com ele dizendo o seguinte: será que os senadores, ao adotarem a linha de tentar comprovar a tese do crime doloso cometido por Bolsonaro e por seu governo, né, de proporcionar a exposição assim, extensiva da população brasileira para atingir imunidade de rebanho e, a partir daí, adotar um conjunto de medidas, porque, veja, o governo Bolsonaro fez tudo, menos se omitir. Ele não se omitiu. Essa história de que ele administrou, não, ele administrou a partir de uma lógica, né? Cloroquina, inexistência de testagem, boicote às medidas de isolamento, boicote ao uso de máscara, as relações internacionais implodidas, o retardo na aquisição da vacina, a aquisição de um único vacina, tem uma lógica que é política, ideológica, e uma lógica que também é econômica. Então, não é um governo que... É muito interessante demonstrar isso. E o debate ficar centrado só no campo da cloroquina é um debate menor, é um debate que vai juntar, né, pseudocientíficos com científicos de um lado, tá certo? Sem entrar no cerne da questão. A cerne da questão é o seguinte: não existe tratamento nem precoce, nem tratamento para Covid até hoje. Infelizmente. Infelizmente, porque eu adoraria ter uma droga, um medicamento que fosse efetivo para o tratamento. Não existe. Há comprovação farta científica nesse tipo. Né? Acho que hoje se acumulou no mundo inteiro, haja vista que perguntaram para a Capitã Cloroquina, não, 20 países já usam o kit. Então diga quais são. A República Tcheca, depois já apelou para Cuba, né? E depois já não conseguiu dizer o terceiro. Né? Então, assim... E Cuba usa, Teoro? Cuba não usa, né? Não era usa. No começo da pandemia que tinha esses estudos. Parecia isso de uma vez por todas. Era uma coisa que em julho que veio o estudo da OMS, não foi? No começo. Agora, uma norma técnica que saiu aqui no Brasil, governos estaduais, acabaram no início e depois recuaram. Aí vai o Marcos Rogério. O iPad faz uma montagem, né, com temas ultrapassados. Agora, não está ultrapassada a postura do governo Bolsonaro, que continua sendo absolutamente a mesma. Essa não mudou. Aliás, fica claro, inclusive, com a demissão, porque nós temos um dirigente mais breve do que o Taixa agora, que foi a secretária especial para a Covid, que não esquentou uma semana no cargo. Já saiu por quê? Porque se é minimamente sério, acho que o senador Rogério Carvalho ontem foi na letra, né? Ele perguntou para ela, eu quero que você diga sim ou não para 4 questões. E perguntou. E ela, com aquela hipocrisia que é típica da Mayra, né, da secretária, não, eu sou a favor da máscara, eu sou a favor do distanciamento. Então, por que está nesse governo? Porque esse governo não professa nada disso. É só ver os eventos lamentáveis de domingo. Então, Rovai, eu sou daqueles, Dri, que acho que o quebra-cabeça está se montando. O que vai resultar da CPI, eu não sei. Mas ele vai obrigar, em primeiro lugar, o governo a produzir algum grau de arrumação da casa. A aquisição de vacinas em quantidade suficiente. Hoje, foram fechados contratos em quantidade suficiente para chegar a 70% da população. Só vamos chegar em dezembro, mas pelo menos já tem vacina contratada. Essa é uma notícia razoável. O que vacina contratada, vamos lá, Chioro, para 70% da população, primeira e segunda dose, é isso? Com primeira e segunda dose. Até dezembro, todo mundo tem 70% da população vai ter tomado a primeira e segunda dose. Somando as 100 milhões de doses do Butantan, as 104 milhões de doses da Fiocruz, né? As 100 milhões de doses que foram adquiridas da Pfizer, tá certo? Mais um pouco que vem pela COVAX Facility, sempre com um cronograma definido, nós chegamos a receber, se não tiver atraso de insumo na Índia e na China, se todo mundo honrar os contratos, se esse governo não detonar até o que ele mesmo conseguiu fechar, nós vamos ter aquisição e distribuição de alguma coisa em torno de 304 milhões de doses
até o final de setembro. 304 milhões para 2 doses significa 152 milhões de brasileiros imunizados. O que Aí já dá imunização coletiva, isso daí? Então, a partir de 70%, se espera que se atinja o patamar de imunização coletiva. Se espera. Por quê? Porque os primeiros países que chegaram foram agora, né? Israel, os Estados Unidos está chegando, o Reino Unido vai chegar, o Canadá, e aí precisa ver qual vai ser o comportamento na prática, fora dos modelos teóricos que nós temos, o comportamento. Mas veja, chegando vacina até setembro, vai estar chegando, distribuindo para os estados e municípios, e considerando que pelo menos 65%, 67%, somando Coronavac e Pfizer, são vacinas que exigem 3 meses de intervalo entre a primeira e a segunda dose, nós vamos chegar a esse patamar no final de dezembro. Eu acredito que, dada a incapacidade desse governo de garantir a aquisição, a distribuição, enfim, o mais seguro é trabalhar com o cenário de que esses 70% podem ser cumpridos até março, abril do ano que vem. Mais seguro. Né? E, efetivamente, a população inteira vacinada na metade do ano que vem. Infelizmente, é esse o quadro que está desenhado. Pode ser acelerado? Poderia. Acho que já não dá mais tempo. Pode ser atrasado? Pode muito. Porque a crise da Índia, por exemplo, com o fornecimento de IFAs, e a maneira com que a gente se relaciona com a China, que é o nosso grande fornecedor de IFA, né, acaba impedindo, por exemplo, que o próprio Butantan e que a Fiocruz garantam a consolidação dos cronogramas de recebimento e distribuição das vacinas. Cenário difícil, né? Muito difícil. Bem difícil. E ainda tem essas novas cepas, né, que não sabem se as vacinas serão eficazes, né? Podem surgir outras, não? Podem, Dri, mas aí o que os laboratórios, o que os cientistas vão fazer? Veja, nós estamos tratando com um vírus que é bastante, eu vou usar uma expressão para simplificar, é bastante instável. Na luta pela sobrevivência, ele vai tentando se modificar, é uma luta, né? Todos os seres têm um instinto de conservação, de sobrevivência muito grande. E os vírus fazem isso. O que a gente tem que fazer todos os anos, por exemplo, com a gripe, né? Com H1N1, né? Com vírus dessa natureza? Vacinar, ou com reforço, ou fazendo adaptações nas vacinas para poder cercar as novas cepas, cercar os variantes. É possível, e a gente não sabe ainda se isso vai acontecer, a necessidade de ter que, a partir do ano que vem, né, quem já foi vacinado ser novamente vacinado e talvez com vacinas que possam incluir a proteção com variantes potenciais que não possam ser cobertas pelas atuais formulações das vacinas. Mas tudo isso ainda está em aberto. Não é possível responder com certeza nesse momento. São lances que a ciência vai fazer, né? Mas é claro que dificultam, porque o mundo precisa de 16 bilhões de doses, estou simplificando, né? Mas precisa de 16 bilhões de doses, por exemplo, para essa etapa inicial. E nós estamos muito, mas muito distante de chegar à produção de 4 bilhões de doses, né, para poder atender a maior parte da população mundial. Então, assim... E a Butantan-Vac, a vacina brasileira que o Dória prometeu, que pé que ela está? Então, está em fase de desenvolvimento. Né? De fato, se a gente consegue desenvolvê-la, até porque ela usa uma plataforma tecnológica que é muito simples, das mais simples, né? Então, eu acho que ela poderia ser uma grande contribuição, né? E acho que outras vacinas serão desenvolvidas por outros produtores nacionais e internacionais, ofertando um maior número de oportunidades. O problema, Rovai, é o tempo que isso leva para chegar no braço do cidadão, né? Entre o processo de ultrapassar a fase 2, fase 3, registro de vacina, produção industrial, distribuição, a aquisição, ainda mais com esse governo, né, que demora meses para responder um e-mail, né? Nós vamos ter, nos próximos depoimentos na CPI, momentos importantes. Por exemplo, o secretário executivo do Ministério vai ser uma figura central nos depoimentos. E por quê? Porque o Pazuello disse que ele não participava das negociações, né? Ele só aparecia para tomar o cafezinho, cumprimentar, né? Foi isso que ele disse para a gente? Mas quem ficava abaixo dele
é que era o responsável. Isso, em parte, é verdade. É o secretário executivo que é o condutor das negociações. Então, ele vai ser obrigado, né, sob o risco de mentir para a CPI, de ter que dar todos esses detalhes importantes de como foi o processo de negociação, e vai ficar escancarado, né, que o governo apostou numa única vacina, que isso tinha o dedo do Guedes por trás, para gastar menos, e porque eles se assentavam, e não é por menos que eles provocam o Mandetta o tempo inteiro, porque eles se assentavam no modelo teórico publicado em abril pelo Ministério da Saúde, que dizia o seguinte: em outubro a pandemia acaba. Então eles fizeram a opção, vamos deixar esse negócio se expor mesmo, só que aí a narrativa não deu certo com a realidade, né? E eles insistiram, porque o pior erro é aquele que não reconhece, né? Não reconheceram que precisavam voltar atrás e seguiram, né, na toada desse modelo catapultado por figuras como Osmar Terra, né, como Arthur Weintraub, que parece que teve um papel extremamente importante nas decisões e conduções, nos grandes articulistas, né, da política internacional, né, Felipe Martins, Carluccio e companhia, Eduardo Bolsonaro, enfim. É um pouco a isso que nós estamos submetidos, e é por isso que nós ultrapassamos 450 mil mortos, quando hoje poderíamos estar, e aí eu vou dizer, cravar, né, qual que era o tamanho da tragédia, que já seria uma tragédia, coisa em torno de 40 mil mortes. Esse era para ser o impacto efetivo da Covid, das mortes por Covid no Brasil. Aí poderíamos estar dizendo assim, não, estamos lidando com, feito todos os esforços, aquilo que a gente não consegue evitar, né, aquilo que está na limitação da ciência, da medicina, da saúde pública, dos esforços do governo e da sociedade para combater. Já seria uma tragédia, gente, 40 mil mortes. Agora, 550 Você mil... está falando que a gente poderia ter só 40 mil mortes. Se tivesse feito... Mas Sim. nós estamos falando de 10 vezes menos mortos. É isso. E eu não estou chutando, eu estou me assentando em modelagens matemáticas que foram feitas, tá certo? Em comparações internacionais com países que fizeram a lição de casa e que obtiveram êxito, né? Que fizeram a lição de casa, colocaram atenção básica para testar, testaram muito, isolaram, foram atrás de comunicantes, fizeram políticas de contenção nas suas fronteiras, né? Trabalharam com a aquisição de vacina no curto prazo, investiram pesadamente em comunicação e informação, cujos governantes deram exemplo, né? Que não viveram em nenhum momento mortes, não por Covid, mas por desassistência. Parte considerável das mortes que nós tivemos não podem ser atribuídas à Covid apenas. Elas foram iniciadas pela Covid, mas se desenvolveram pela desassistência, por falta de oxigênio, por falta de kit de intubação, por falta de gente qualificada ou por falta de serviço. Veja, nós estamos falando de um país continental com uma oferta muito desigual de serviços. Então, assim, os números são escandalosos. Bom, haja vista quando a gente olha para as classes sociais dos mortos. Porque se fosse uma questão meramente biológica, não teria mais mortes entre os pretos, entre os pobres, entre os que vivem nas periferias das grandes cidades. Você teria uma distribuição homogênea do ponto de vista das classes sociais do país. E isso não é verdade. A desproteção, né, assim, a maneira criminosa com que esse país conduziu o enfrentamento explica o grau da tragédia que nós vivemos. Muito bom. E agora, então, a expectativa é chegarmos até 700 mil em dezembro. 700 ou 750 mil? Entre 700 e 750 mil. Estou cravando com muita tristeza esse prognóstico. Claro, evidente. Quem comemora. Ele seria... Se já seria evitável esse volume de óbitos, ainda mais a continuidade. Porque, veja, gente, de janeiro para cá, vamos considerar que a gente tem, pelo menos, teria possibilidade de até maio ter vacinado praticamente todo mundo, né? E veja, nós temos uma boa notícia. A boa notícia é que entre as pessoas vacinadas com as 2 doses, o grau de proteção tem sido muito efetivo. A vacina é segura e é efetiva. O número de casos graves caiu absurdamente, o número de óbitos praticamente zerou entre os vacinados. Não que não possa ocorrer,
mas é que a diminuição é muito significativa, inclusive entre os mais idosos e os trabalhadores da saúde, que estão mais expostos, inclusive as variantes, pelas questões profissionais. Então, essa é a boa notícia. Então, vamos dizer assim, essa cota absurda que vem a partir da segunda onda. Porque, gente, vamos lembrar, nós vivemos 14 semanas no ano passado, entre junho e agosto, comecinho de setembro, 14 semanas com 1.000 óbitos por dia, em média. Nós estamos, há muito mais tempo agora, com mais de 2.000 óbitos. Chegamos a ter quase 4.000 óbitos por dia. Então, a tragédia em 2021, ela é de uma magnitude muito superior de 2020. E ela poderia ter sido fortemente evitada pelas medidas não medicalizantes e pela antecipação do processo de vacinação. Se tem país que tinha tecnologia, expertise, para vacinar com uma rapidez impressionante, é o Brasil, que tem o maior programa nacional de imunização, 48.000 pontos descentralizados, equipes preparadas. Você veja que não fica acumulada a vacina, não fica estoque. Bateu nas prefeituras, independente de partido, os trabalhadores da saúde do SUS são super competentes para fazer vacinação. A população brasileira, diferente de outros povos, não precisa ser convencida a vacinar. Até os bolsonaristas, que fazem discurso de jacaré para cá, jacaroa para lá, são os primeiros a correr nos postos de vacinação, com exceção da capitã cloroquina, né, e do Bolsonaro, que vão ficar para o fim da fila, porque aí são negacionistas, vamos dizer assim, raiz, né? É uma outra categoria de negacionista. Mas veja, é inadmissível. Então, tudo que é excedente a gente pode colocar na cota desse governo. Por isso que eu concordo com a tese central dos senadores na CPI. É a comprovação da ação por dolo, crime doloso. É muito claro. Muito legal, Chioro. Queria te agradecer aqui pelo papo. Aliás, sentimos falta de vocês. Tem que voltar mais aqui. Vou ficar te cutucando ali. Ó, Chioro, venha. Não são boas notícias, né? A gente vai ter debates importantes. Hoje acabaram de aprovar, enquanto a gente está batendo papo aqui na CPI, 4 pessoas para defender a cloroquina, cientistas, e 4 para dizer que não serve para tratamento precoce. O que me parece é a mesma coisa que a gente podia chamar lá agora 4 pessoas para defender a Terra plana e 4 pessoas para defender a Terra redonda. Então, assim, começaram a equalizar o inequalizável. Ó, é tudo igual nessa noite, vamos lá, é por conta do CRM, imagino, né? Esse é um papo que a gente poderia ter num próximo dia aqui, falando sobre essa questão dos CRMs, dos médicos, essa posição dos médicos. É uma coisa que me interessa muito conversar contigo, você que foi ministro da Saúde e conhece muito bem essa categoria. Dri, uma última fala para o Chioro? Isso, e já tem Rubens Casara, que já está aqui conosco para falar sobre o livro, sobre o neoliberalismo, então já. Então, Chioro, sua palavra final, seu recado final para nossa comunidade. Não, um abraço, eu fico à disposição, se cuidem muito, inclusive os que forem no sábado, tomem muito cuidado, né? Vida em primeiro lugar, né? A defesa da vida é fundamental. Um abraço, gente, até uma próxima. Um abraço. Obrigada, Chioro.